Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Fino Trato. Agradeço a todos pela participação, pela presença, por nos dar esta audiência. E eu tenho aqui em nossos estúdios Laila Fares. Olá, Laila. Oi, boa tarde, como vai? Tudo bem? Um Tudo. grande prazer ter a Laila aqui. A Laila, ela é psicóloga clínica, com ênfase na parte junguiana, há 30 anos, com 30 anos de experiência. Uma pessoa... Eu não tenho palavras para dizer o quanto ela é especial, mas ela vai mostrar o porquê ela é tão especial já já. A Laila, ela é de orientação junguiana pelo Instituto Sede Sapiensis, Fundamentos da Traumatologia de Campo, uma técnica reconhecida pela Traumatology Institute of Florida State University. Técnicas também de dessensibilização e transtornos dissociativos. É isso, Laila? Isso, eu trabalho com técnicas que trabalham a dissociação. E ela vai nos contar um pouquinho a respeito dessas técnicas. Laila, 30 anos de experiência, como é que é isso, hein? É muito tempo, né? É muito tempo. Às vezes a gente é bom nem contar. Nem contar. Mas assim, quando eu trago aqui, aliás, eu procuro sempre trazer profissionais experientes, sérios. Eu gosto de dar esse dado porque isso é uma credencial, uma credibilidade que o nosso web espectador tem que saber. Né? Não é algo, porque hoje, Laila, eu costumo dizer que o nosso mercado ele é tão vasto e rápido, que infelizmente não são todos que têm o seu background. Ai, obrigada, sim. Nos conte um pouquinho, Laila, dessa técnica de dessensibilização. Quando ela ocorre, quando nós como pacientes devemos buscar esse auxílio? Bom, nós vivemos num mundo moderno. Um mundo moderno, segundo a faculdade, a Universidade de Michigan, durante a vida, 1 em cada 2 pessoas vai ter um problema psiquiátrico. Por quê? Altíssimo esse número. Altíssimo. Por quê? Porque nós vivemos uma era que tudo é rápido, tudo é fast food, rápido. Só que o nosso cérebro não acompanha isso. Então o que acontece? Nós temos um tempo para digerir as questões. Então o cérebro fica estressado. Sintomas de estresse do cérebro estressado. A gente tem raiva de pessoas lentas. Você se irrita facilmente. Dificuldade às vezes de reter. Então nós temos vários que as pessoas já conhecem, os sintomas de estresse, né? Então o que acontece com o tempo, isso vai minando as nossas forças, tanto física como psicologicamente falando. E uma vez que temos esses sintomas, ou que percebemos, muitas vezes nós não percebemos, não é, Laila? São as pessoas que convivem conosco, que percebem e que começam assim... Perceber que nós estamos alterados. Alterados, porque nós não percebemos. Então, por exemplo, o que é um estresse agudo? Estresse agudo é uma morte, uma perda de emprego, um acidente, né? A gente fala um evento, né? Traumático. Então, tudo isso dá um estresse agudo. Quer dizer, aquele meu conjunto de reações que eu conheço não dão resposta para aquilo. Entendo. Aí o que acontece? A gente fica... Desorganiza totalmente. E isso dá desde problemas emocionais, né, que pode dar uma fobia, um ataque de pânico, até questões físicas mesmo, como doenças, cardiopatias Enfim, toda uma somatização, não é, Laila? Sim, toda uma somatização desse quadro de desequilíbrio, né? Houve uma quebra, não é, desse equilíbrio. O que você falou, muito pertinente, coincide com a tabela internacional, né, do estresse, que é a perda de um ente querido e mudança de emprego. São os 2 primeiros itens dessa tabela. Sim. Né, para descompensar. Descompensa bem. Descompensa muito. E a pessoa não percebe, eu acho muito importante a gente colocar isso, não é? Que não... A pessoa não percebe às vezes, e a família percebe, os amigos percebem, e ela fica resistente, às vezes entra em um estado de negação, né, que a gente chama dentro da psicologia, né, estado de negação. É quando o cérebro não quer lidar com aquilo, porque é pesado, ele fica na defensiva. É difícil demais, é isso? A situação é muito dolorida. Isso. Então, quando é muito dolorido, nosso cérebro, ele não gosta de dor. É verdade. Né? Então, toda vez que tem dor, ele cria mecanismos para defender. Então, por exemplo, você vai ver um leão atrás de uma presa, né? Isso nosso cérebro 3/4 é igual a qualquer animal. A parte frontal que é humana, né? Nós temos reações muito parecidas. Então, se o leão está atrás da presa, ela entra no estado de torpor, se é um mamífero, entra no estado de torpor, e esse estado de torpor, que é uma defesa, ajuda ela a morrer
ou ajuda ela a se fingir de morta. Se o leão bobear, ela escapa. Se ela escapou, ela não vai ficar traumatizada, porque ela sabe fazer o caminho de volta. Né? Então, ela, na natureza, ela vai ficar um tempo, dando um tempo para o sistema dela voltar ao normal. Nós não temos isso. A sociedade está sempre exigindo. Então, nós temos aquilo que a gente chama, além do estresse agudo, o estresse cumulativo. Uma tarefa atrás da outra. Sempre muita exigência. Então, nós somos as gerações de hoje, apesar de ter a indústria, tá no apogeu do lazer, do prazer, imediatismo, né? Imediatismo, nós somos uma geração triste, uma geração deprimida, uma geração que está buscando anestesias. As anestesias vão desde medicações, drogas, excesso de qualquer coisa, de tecnologia, excesso de TV, excessos, todos os excessos. E a gente sai daquela paz, não é, Laila? É tão gostoso conversar com a Laila, porque a Laila tem o dom de resgatar a gente para esse estado que é o natural ou próximo ao nosso natural. É muito gostoso conversar com você. A gente vai mudando a frequência aos poucos, vai acalmando. É algo, é maravilhoso conversar com a Laila. Mas assim, Laila, a questão, vamos supor, você falou, né, da gente vai se anestesiando. Vide hoje, os antidepressivos é a medicação mais vendida, o tipo de medicação mais vendida, não é? Em termos Isso responde ao que nós estamos vivendo. Somos uma geração triste, uma geração deprimida. Né? E não temos, como você falou, talvez não, porque olha, eu ouvi um termo, uma outra área, um outro assunto, mas que dizia o seguinte: a sociedade, um dado, a sociedade nunca mudou tanto em tão pouco tempo. Nos últimos 50 ou 60 anos, tivemos tantas mudanças, essas mudanças são maiores do que durante todo o período da humanidade. É verdade. Durante 60 anos apenas, isso é nada em termos de humanidade, em termos de história, ou seja, o nosso condicionamento, até inconsciente, poderia dizer assim, ele ainda é do modelo antigo, não é? Sim, o nosso cérebro precisa de um tempo de digestão. Então, você vê nas empresas hoje, as mudanças são anuais. Então, enlouquecedor. Então, o que acontece? As pessoas com estresse, elas mostram o seu pior. Então, as pessoas começam a ficar irritadiças, começam a ficar autoritárias, porque são respostas à sobrevivência. Sim. Né? Então, o que acontece? Sinceramente, as empresas estão parecendo um manicômio. Ouvi um termo que diz que hoje o mercado corporativo das empresas é o coliseu moderno. Isso. É um nível de agressividade, de ferocidade, de competitividade. Então, excesso de informação estressa o nosso cérebro. Hoje, uma Folha de São Paulo ou o New York Times, uma edição de um dia, ela tem mais informações que o século XVII inteiro. Você pode repetir, Laila, que quando um dado é muito importante, eu gosto de frisar para que as pessoas possam fixar bem e se atentarem para isso. Você poderia repetir? Então, assim, uma edição de um jornal hoje, Folha de São Paulo, né? Ela tem muito mais informações que o século XVII inteiro. Então imagina o quanto é uma informação atrás da outra, elas ficam obsoletas. Antigamente uma tecnologia para ficar obsoleta levava 20 anos, uma geração. Hoje, 6 meses. Hoje, cada vez mais acelerado. Cada vez mais acelerado. Eu digo cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Você pode ver, você vai buscar um item de tecnologia qualquer, uma TV, não sei o que. Você busca, daqui a pouco já está obsoleto. Lançaram outro modelo. Já está obsoleto. E isso muitas pessoas trazem para o lado de relacionamentos também, não é? A questão de se tornarem descartáveis. Todo fast food. E o vazio que isso vai causando. Seria isso, Laila? E aí esse vazio, ele vai ser compensado com droga, com medicação, com o próximo relacionamento. Com o próximo relacionamento, ou pseudo-relacionamento. Não? Sim. E as pessoas são cosificadas. Então, quando eu falo fast food, é fast food mesmo. Então a pessoa assim, tem que ter olho assim, tem cor assim, tem que ser simpática, tem que ser isso, tem que ser... Um item que ela cai fora... Próximo. Né? E homens e mulheres estão vivendo isso. E ao mesmo tempo meu consultório cheio de pessoas carentes. Posso imaginar. Tá? Então assim, as pessoas, não é que elas querem isso, elas não estão conseguindo. Sim. Né? Na verdade, lá dentro dela, o gerenciador dela interno fala o que é verdade. Nós temos um gerenciador interno que fala a verdade, mas ela não consegue sair daquilo. Não consegue sair daquilo.
Laila, e onde entram, então? Aí eu acredito que é aí que entram as suas técnicas de trabalho, que são técnicas de dessensibilização e também para lidar com transtornos dissociativos. Nos conte um pouquinho dessas técnicas, como é o tratamento ou o trabalho feito, enfim. Na minha formação é clássica, né? Então, quando eu me formei na terapia junguiana, eu percebi que é uma técnica que realmente é profunda, ela realmente conhece o inconsciente. Mas me dava um pouco de desgosto, porque, vou te dizer sinceramente, porque algumas pessoas tinham questões pontuais. Uma terapia tradicional, no mínimo 4 anos, né? Então, eu comecei a observar isso e aí eu fui buscando mais na neurociência. Como funciona o cérebro. Então, essas técnicas trabalham diretamente o cérebro, o modo que ele funciona. A sinapse? Isso. Então, e ela sensibiliza rapidamente. Então, assim, fobias, ataque de pânico, ajuda muito no ataque de pânico, depende do grau, né, do ataque de pânico. Então, essas técnicas, elas... No meu consultório eu percebo que às vezes até colegas me mandam pacientes para fazer um processo curto dessas técnicas e elas continuam na terapia delas. E isso dinamiza. Com certeza. Dinamiza. Então, voltando ao leão e à presa, quando a gente fica nesse estado de torpor, a gente chama isso de dissociado. A gente não sabe voltar mais ao normal. Okay? Incrível como isso realmente não sabemos mais voltar ao normal. Então começamos a reagir com estresse, com a relação ao que era normal na nossa vida. E isso, às vezes, uma pessoa que passou por um estresse agudo, depois de um tempo, dizem de 6 meses a 2 anos, em média, ou ela sai do emprego, ou ela divorcia, ou ela toma decisões radicais para ela, não porque é real aquilo, é porque a tolerância fica reduzida, porque a pessoa está com um tempo do cérebro segurando aquela informação que é nociva, que é agressiva. Então é interessante a gente perceber, porque a gente sai um pouquinho da psicodinâmica. A gente sai, o cérebro, ele tem uma linguagem própria. E essa técnica, ela consegue decodificar essa linguagem, seria isso? Isso. E tratar, porque nós sozinhos não sabemos, como você falou, não sabemos voltar. Não sabemos. É uma técnica de auxílio para decodificar essa linguagem própria do cérebro. Sim. Gente, eu costumo assim, usar maneiras muito, talvez simplistas, ou não sei como queira chamar. Nós não precisamos dizer ao nosso coração, respire. Não. Melhor. Nosso pulmão. O nosso pulmão, respire. Coração bata. Bata, não. Existem mecanismos involuntários que visam a nossa sobrevivência. Sim. E são mecanismos inteligentes. Sim. No momento de estresse, o nosso coração acelera. Sim. Se for um momento de... Ainda temos resquícios da questão, vamos supor, a pessoa pode ter uma evacuação. Sim. Para quê? Para o corpo ficar mais leve, para ela poder correr e fugir, ainda da época das cavernas. Temos esses registros. Tudo igual. Tudo igual. Então, assim, em termos dessa técnica, Lália, para deixar o mais claro possível, é feito. Então, o cérebro também é inteligente e tem o seu código próprio. Sim. É diferente do lado racional. É diferente do nosso lado racional. Então, por exemplo, você vê, só para dar um exemplo, fizeram uma pesquisa com computador e as pessoas tinham que responder questões no computador. E colocaram eletrodos, né? E de vez em quando era invadida uma imagem de jornal, de violência, de acidente. Ela entrava e saía. A pessoa não se importava racionalmente. Mas os eletrodos mostravam que o batimento cardíaco acelerava. Sim. E tinha sudorese. Então, mesmo que eu não perceba, tem um lado meu que percebe. Que interessante. E essa técnica, ela faz com que esses dois lados conversem, seria isso? Isso. Ela propicia uma conversa entre esses dois lados que têm vida própria, são inteligentes. Isso. E ao mesmo tempo não tem essa comunicação. Não. Direta. Nós temos isso, não é que a gente tem que ser consertado, não é isso? Nós somos seres completos. Com certeza. Só que nós, com essa vida mundana, essa vida nas grandes metrópoles, essa vida cada vez mais rápida de informações, e nós percebemos que nós estamos ficando longe de nós. Vê se um caboclo tem insônia. Difícil. Difícil.
Porque ele está mais em contato com a natureza. Nós De não. onde viemos? E nós não, nós somos distantes. Hoje as crianças não sabem de onde vem o leite. Elas acham que o leite vem de caixinha. Vem da caixinha. É isso. Né? Não sabe que aquela carne que está lá é de um animal. Elas não têm um histórico de uma linha de como as coisas Sendo que acontecem na antigamente produção. as pessoas tinham pequenos quintais, então tinham pequenos animais no seu quintal, então a criança participava. Eu mesmo sou de uma geração que eu vi meu pai matando galinha, etc e tal. Então eu sabia que a galinha era viva, né? E hoje nós não sabemos mais, a coisa está massificada. E isso tudo vai fazendo com que nós vamos nos tornando, vou usar um termo, você me corrija por favor, robotizados. Isso. Né? Esse termo eu acho que exemplifica, a gente vai fazendo, não sabe direito por quê, para quem, se é para nós mesmos, se é para a sociedade, para a satisfação do outro, dos outros. E assim vamos nos dissociando cada vez mais de nós mesmos. E essa técnica visa esse estado que é um estado a si mesmo. natural. É muito interessante. Para mim, assim, eu diria que essa técnica tira o blá 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 da mente. Ok? Ela trabalha diretamente aquele gerenciador interno que sabe como é que conserta aquilo. Da mesma forma como nós, quando comemos algo que não nos faz bem, o organismo sabe o que fazer. Sabe o que fazer, ele expulsa. Exatamente, de alguma forma, ele encontra uma forma, não é? Isso. E esse gerenciador também do lado da psique, do psiquismo emocional, ele também, você só acessa esse gerenciador, vamos dizer assim. Isso. Essa conversa, para que exista essa comunicação. Então eu sigo o gerenciador da pessoa. É o próprio gerenciador da pessoa, né? Muito interessante. A minha frequência, só de conversar com você, sabe quando já vai... Eu acho que eu vou voltando mais para mim, né? Porque a velocidade da fala... Eu não sei, aí eu fui pianista, então tenho muito claro essa questão do ouvido e a questão do som. Né? Você vai acelerando, né? Parece que tudo tem pressa. Tudo tem pressa. Tudo tem pressa, né? Tudo tem pressa. Se você vê as nossas comunicações em redes sociais, elas estão mais rápidas que antigamente, né? Nós acessamos mais, mas elas não são mais tão... por exemplo, uma conversa presencial é diferente de uma conversa na tecnologia. Com né? certeza. Porque você olha para mim, você vê que meu olho ficou um pouquinho mareado, emocionada, e a gente se conecta. Exatamente, eu acho que essa é a palavra, conexão. E pelos meios de comunicação, isso é menor. Conectamos, às vezes com tom de voz, né? Mas quando é muito teclado, nem sempre. Fica um pouco mais distante. Com certeza. Laila, o nosso tempo aqui, nós estamos falando tanto em tempo, mas TV acho que é um dos veículos onde o tempo é literalmente cronometrado. Né? Eu gostaria de deixar um espaço para você deixar mensagens, algo que você gostaria de colocar e que eu não te perguntei, eu não te dei a oportunidade, enfim. Eu gostaria de alguns minutos para você livre, para você falar, deixar seu endereço, seu telefone, alguma coisa que você queira dizer às pessoas para que elas atentem para isso, se bem que ela já disse tanto que... Sim. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, nós vivemos isso, eu também vivo, a Mara também vive, nós estamos aqui nas grandes cidades, mas darmos tempos para voltarmos para a natureza, para a nossa própria natureza. Como é que a gente faz isso? Com pequenos exercícios de se acalmar, de relaxar, de se permitir descansar, né? Nem sempre respondendo muito ao ambiente. Então, pequenos intervalos seria a regra básica. Pequenos intervalos. Pequenos, não é assim, vou tirar férias. Não, pequenos intervalos. Pequenos intervalos, durante o dia. Durante o dia. Lá é um endereço, um telefone, um site? Olha, eu trabalho em Moema, eu tenho um consultório em Moema. Se qualquer coisa, você pode me contactar pelo e-mail, né? E aí a gente negocia os telefones e tal. Ok. O nosso primeiro bloco chega ao final. Eu agradeço a você, Laila, por estar conosco. E lembrando que o nosso programa temos também como parceiro o BNI Brasil. O BNI é uma organização internacional de negócios e network presente em 55 países. Nosso primeiro bloco chega ao final e até já.